Olá a todos e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Station Comics, a paragem obrigatória para os fãs de banda desenhada. E no episódio de hoje irei falar sobre mais 3 livros que li recentemente, que são O Corvinho, o herói que queria ser herói, da autoria de Luís Louro. Irei falar também sobre o 7º volume da série O Corvo, com o subtítulo O Despertar dos Esquecidos, e finalmente irei falar sobre Táxi Amarelo de Christophe Chabotet, que abriu a coleção de graphic novels da Levoir. Mas primeiro vamos falar então sobre O Corvinho de Luís Louro. Neste volume, o autor de banda desenhada português traz uma abordagem infantil à sua série, O Corvo, num livro editado pela editora Aceita, com o selo Bicho Carpinteiro. Mas para quem ainda não conhece esta nova aventura de Luís Louro, vou-vos passar a sinopse. Os heróis também foram crianças, e o Corvo não é exceção. O Corvo já foi Corvinho e na realidade também nós já o fomos. O Corvo, o herói emblemático criado por Luís Louro, faz 30 anos a correr a cidade de Lisboa como seu super-herói. Em jeito de comemoração, Luís Louro decidiu criar um livro com as aventuras do herói em criança, destinado a um público infantil. Agora, podem descobrir a infância de Vicente, antes dele se ter tornado num maior super-herói de Lisboa. A singeleza das histórias, adornada pela candura do Corvinho, com um desenho cativante e cores vibrantes, não vai deixar ninguém diferente, principalmente a pequenada. E a moral? A moral de cada uma delas vai de certo agradar aos pais. Luís Louro traz-nos algumas histórias que contou às filhas, sobrinhos e sobrinhos netos, que revelam bem a criança que mantém dentro dele. Então, eu acho que esta sinopse ela já diz basicamente aquilo que os leitores irão encontrar nesta obra. E acima de tudo, eu não quero fazer aqui uma reflexão tanto sobre a obra em si, porque eu acho que ela funciona muito bem, porque elas são histórias curtas de uma, duas, 3 páginas, em que o Luís Louro ele conta histórias para um público mais infantil, sempre com uma lição de moral no final, e sempre obviamente com o seu humor característico, que faz com que estas leituras sejam extremamente engraçadas, principalmente para a pequenada. E eu queria abordar essa questão de como é que este livro funciona para as crianças, porque acho que a melhor forma de avaliar este livro é, pegando neste livro, ter uma criança e contar essa história. E aquilo que eu fiz foi, contei esta história, estive a ler a história à minha sobrinha, que tem apenas 6 anos, está no primeiro ano, está a aprender a ler, e então eu contei-lhe e estive a ler-lhe a história, e vi uma reação de gargalhadas, mas por outro lado também de alguns comentários a dizer: olha tio, o Corvinho, este Corvinho porta-se mesmo mal, porque ele não cumpre as regras. E ver essa reação de uma criança após ler este livro, acho que é, digamos, a confirmação de que todas as pretensões que Luís Louro teria com este livro, de fazê-lo para os mais novos, funcionaram na perfeição. E depois, obviamente que a parte gráfica aqui, o Luís Louro ele aborda um estilo mais infantil, com cores até mais vibrantes, que eu acho que funciona bem. Acho que digamos, a identidade do traço dele está ali presente, mas com cores bem mais vibrantes, de modo a conseguir captar ainda mais a atenção dos mais pequenos. E eu acho que isto, sem dúvida, que este livro é bastante interessante, porque até numa perspectiva de começar hábitos de leitura ou começar o interesse dos mais novos por uma história de banda desenhada, por um livro, em vez de um tablet ou de um telemóvel, na minha opinião, acho que é um passo fundamental, não só para a moçarada conseguir ter digamos, uns interesses diferentes, que não seja aquele conteúdo rápido de TikToks e de Reels e de YouTube que estão a fazer muito mal à atenção dos mais pequenos, mas também para criar esses hábitos de leitura, até porque acredito que
daqui a alguns anos, muitos das crianças que leram o Corvinho agora poderão ver um livro do Corvo de banda desenhada e até digam: olha, eu lembro-me deste personagem daquele livro que tinha umas piadas engraçadas sobre puns, que eu me ri muito, e agora quero ver as histórias dele mais velho. E eu acho que nesse sentido é um passo muito interessante, até nessa própria digamos, perspectiva de renovação do público de banda desenhada. E porquê é que eu dei este exemplo? Porque eu, quando estava a ler, eu tenho alguns livros assim espalhados um bocado por toda a casa, e eu tinha à beira do sofá o 7º volume do Corvo, e a minha sobrinha disse-me: oh tio, posso ler este? Podes-me ler este? E então eu tive de ter mais cuidado, porque olha, este eu não posso, porque este é mais para adultos. Daqui a uns aninhos eu mostro-te, obviamente por causa das cenas de nudez e de algumas coisas que digamos que são temas mais adultos. No entanto, mostrei-lhe algumas páginas e fiz-lhe a promessa de que quando ela voltar, quando ela crescer e quando ela quiser voltar a ler aquelas histórias, eu irei-lhe emprestar. E isto naturalmente leva-nos ao 7º volume, que é o Corvo, o Despertar dos Esquecidos, que também marca, foi lançado no início deste ano, em abril, e que também marca os 30 anos da série. Eu sou um fã que adoro bastante esta série. Tenho todos os álbuns, já desde as edições da ASA, com a trilogia original, e agora esta nova leva de volumes que o Luís Louro está a publicar com a ala dos livros. E eu tenho a dizer que, olhando para o Corvinho e olhando para este Despertar dos Esquecidos, temos volumes que têm um público-alvo completamente diferente. Não é que o Corvo ele não funcione para miúdos e graúdos, obviamente mais para de adolescentes para cima. No entanto, eu acho que este volume do Corvo ele aborda aqui uma questão que é muito mais séria do que os outros volumes, e que eu particularmente gostei bastante da forma, não só da ideia, mas também da forma como o Luís Louro conseguiu abordar um tema tão importante e tão relevante e tão sério, obviamente com a sua forma descomprimida e obviamente com o humor que está sempre muito presente em todos os volumes da série. Mas vou-vos passar agora a sinopse deste 7º volume da série O Corvo. O Corvo é um super-herói, e um super-herói está sempre atento aos mais inesperados pedidos de auxílio. Desta vez, a sua busca vai levá-lo a conhecer alguns residentes muito especiais. Na companhia dos seus novos amigos, o Corvo encontra um novo propósito que irá mudar a vida de todos. Entre desafios e descobertas, a chegada de Pardal vai abalar a rotina dos dias sempre iguais e despertar os que foram esquecidos. Mas será que, afinal, o nosso Corvo vai encontrar quem procura? Muito mais do que uma nova aventura de super-herói menos herói da BD portuguesa, naquele que é o maior álbum de sempre do Corvo, esta é uma história emocionante e comovente em que Luís Louro demonstra como o seu universo ainda guarda muitas surpresas e narrativas a explorar. Porque a alegria de viver não tem igual, e a tentação também não. Olhando para esta sinopse, ela é um bocadinho vaga. No entanto, para quem já viu digamos, a capa do livro, descobre logo que este volume irá abordar temas como a velhice e como o abandono dos idosos. Nesse volume do Corvo, eu particularmente quero começar pela capa. Acho que a capa ela está muito interessante porque tem em destaque os idosos e apenas tem o Corvo ali num pano de fundo em cima obviamente de um telhado com a sua fiel companheira, a Rubim. Mas aqui eu acho que esta capa ela funciona mesmo muito bem e vai completamente de encontro ao tema, que é então esse digamos, o abandono dos idosos e a forma como esse tema ele está muito presente na nossa sociedade,
quem de nós nunca foi, por exemplo, passou na rua e viu um velho sozinho, com um ar abatido, ou até muitas vezes em situações mais extremas, desorientado, sem apoio algum. E isso é sem dúvida uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, infelizmente, e nós às vezes até decidimos olhar para o lado, e em muitos casos isso até acontece na nossa própria família, o que é ainda mais problemático. No entanto, aqui eu acho que o Luís Louro ele consegue criar uma história ela é sem dúvida muito rica nessa crítica social e também na abordagem, e eu acho que este volume ele, digamos, caracteriza-se em relação aos outros por equilibrar muito bem o humor e um tema sombrio e até emocional e profundo. Tal como diz aqui na sinopse, este é o maior álbum do Corvo. No entanto, eu não senti em algum momento que a narrativa fosse arrastada ou algo do género. Muito pelo contrário, apesar de eu achar que até numa fase inicial a narrativa ela é mais lenta, no entanto ela está sempre a abordar coisas interessantes e a preparar caminho para, digamos, esse encontro do Corvo com os idosos numa instituição, num lar, e a partir daí todos esses momentos em que o Corvo ele traz alegria e traz, digamos, alguma imprevisibilidade à vida destes idosos. Aqui nós conseguimos ter, obviamente, um desenvolvimento muito grande deste tema, em que, através das conversas, por exemplo, os idosos eles falam sobre os antepassados aliás, a família que os abandonaram, falam também sobre a enfermeira que os trata mal, sobre os problemas de saúde que cada um deles tem, e ao mesmo tempo, nessas visitas do Corvo a esses velhotes no lar, nós temos algumas das tiradas cómicas mais engraçadas, na minha opinião, de qualquer álbum do Corvo. Uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, ao longo desta leitura é até a própria forma como nós, tal como o Corvo, vamos criando uma ligação emocional a estes idosos e vamos nos preocupando com eles. E depois eu acho bastante engraçada a forma como aqui o Corvo, apesar dele obviamente ser sempre o protagonista, por ser, digamos, a figura que dá nome à série, ele aqui é um bocadinho deixado de lado, ou seja, apesar de ele estar bastante presente, o foco quase nunca é o Corvo. Aqui não há um desenvolvimento do Corvo, mas sim destes velhotes. Eu acho que isso foi uma ideia absolutamente fantástica do Luís Louro, e particularmente aquilo que eu acho é que o facto de ele ter abordado um tema que eu à partida nunca estaria à espera numa série do Corvo, porque podem dizer o que disserem, eu nunca estava à espera que o Luís Louro abordasse os velhotes com o Corvo, e eu acho que isso é sem dúvida a genialidade deste álbum. Acho que, digamos, para uma série que já tem 7 volumes, acho que foi uma escolha muito acertada, até para renovar um bocadinho os ares da série, obviamente mantendo sempre a identidade dela, que é o humor, as piadas do Corvo, todas as situações em que ele, de forma inocente ou não, acaba por fazer as maiores asneiras possíveis, e depois continuar a abordar temas que são extremamente sérios, tal como ele já fazia, por exemplo, no primeiro volume, porque a série Corvo ela sempre esteve relacionada com temas sérios, seja, por exemplo, distúrbio de personalidade, que é a própria origem do Corvo, própria questão
da prostituição, se não estou em erro, do segundo volume, que também depois está presente noutras obras, como Alice, e aqui ele aborda outro tema de uma forma leve, mas sem nunca perder, digamos, a profundidade e a seriedade que é este tema. No que diz respeito às ilustrações, para quem conhece Luís Louro, é aquele dinamismo que está sempre muito presente. As cores também elas são vibrantes, não tanto quanto, por exemplo, o Corvinho, mas são sempre páginas bastante coloridas. Depois temos obviamente as splash pages e as double splash pages que o Luís Louro faz, por exemplo, na própria apresentação, digamos, nos créditos iniciais que ele coloca, e é mais um grande trabalho, e aqui, por muito que a história ela seja boa, um livro, o primeiro impacto que alguém tem quando abre um livro é muito importante. E eu acho que aqui o Luís Louro já, mesmo para quem não conhece, ele já fica a ganhar pelo seu estilo, obviamente, porque qualquer pessoa que não leia e que veja isto, obviamente ficará no mínimo interessado sobre o que é que se tratará qualquer história do Corvo. Eu só quero destacar aqui as páginas finais deste livro, naquela parte onde temos o Corvo e os idosos a ver o pôr do sol, porque por muito que eu goste de toda a série, e acho que tem momentos absolutamente fantásticos, eu acho que aquelas páginas são, sem dúvida, se não são as melhores páginas que o Luís Louro já fez no que diz respeito à história do Corvo. Eu acho que pelo menos no top 3 de sequências elas têm de estar, porque sem dúvida que me impactou muito, não só o desenho, mas principalmente o que é que aqueles personagens disseram. E aí é um momento mais sério, mas que sem dúvida que me arrepiou, porque é de uma profundidade e de uma beleza que eu poucas vezes vi em alguns álbuns de banda desenhada, pelo menos a tratar este álbum. Queria falar aqui também sobre um pequeno detalhe, porque numa das ilustrações deste álbum, o Luís Louro ele coloca uma tela de uma capa de outro álbum lançado também pela Ala dos Livros, que é o Mergulho, que também aborda este tema da velhice, e curiosamente eu não sei se ele se inspirou nessa obra para fazer, mas digamos, para quem já leu essa obra, ou para quem quer uma obra também nesse registro, acho que vale bastante a pena ler esse Mergulho, também editado pela Ala dos Livros. Mas falando sobre a edição, esta é uma edição comemorativa dos 30 anos da série, e obviamente além da história nós temos uns extras, mas que eles estão curiosamente no início do álbum. Ela tem um prefácio que eu acho que é muito bem escrito e que aborda de certa maneira um bocadinho a história da série, e também faz uma bela introdução aos temas que serão abordados neste álbum, mas sem entrar em grandes detalhes, o que eu acho que é, digamos, a função principal de um bom prefácio. E depois temos toda uma sequência que eu acho que é fenomenal, que tem recortes de leitores do Corvo com os seus álbuns, ou por exemplo a fazer cosplay, e depois também têm excertos de citações de imprensa, ou de blogs, ou de youtubers, que, digamos, ajudam um bocadinho a dar, digamos, a opinião e digamos, e a ideia de que os leitores têm em relação à própria série. Eu sou um dos felizes que está contemplado nessa parte do livro. Tenho uma foto com um cosplay de Corvo, e também tenho uma citação da Station Comics num dos textos que eu escrevi sobre a série O Corvo. Para finalizar, quero dizer que
Não sei se este será o melhor álbum do Corvo, porque eu tenho um carinho muito grande pelos dois primeiros álbuns. Gostei também muito do Inimigos Íntimos, que é o quinto, se não estou em erro. Depois dos outros eu já não gosto assim tanto. Acho que são. Todos têm ideias interessantes, alguns com ideias mais interessantes do que outros, alguns com uma execução melhor do que a dos outros, mas este é sem dúvida, diria que das obras mais maduras da série, e é talvez, estará ali no top 3 de álbuns da série O Corvo, e eu acho que é sem dúvida foi uma grande forma de Luís Louro festejar os 30 anos da série, não só com este Corvo, mas obviamente depois com o Corvinho, que são duas obras que são duas grandes mais-valias para o catálogo da série. Passando agora para a Levoar, vou falar sobre o primeiro volume da coleção de novelas gráficas, a que saiu este ano, obviamente, que se não estou em erro é a sétima, não tenho aqui de cabeça, e o álbum que abriu essa série foi o Yellow Cab, que teve aqui a tradução para Táxi Amarelo, do Christophe Chaboté, que foi o autor de banda desenhada, que adaptou a partir do romance de Benoit Cohen. E vou-vos passar a sinopse deste volume inaugural dessa coleção de novelas gráficas. Benoit Cohen é um realizador de filmes e séries que ao fim de 20 anos sente que necessita um novo começo. Em 2014 muda-se para Nova York e decide tornar-se taxista para escrever um argumento. Ao mergulhar no coração da cidade, alimentando-se da riqueza da metrópole, espera encontrar uma nova inspiração. Numa escola em Queens, aprende os truques do ofício, conhece os seus futuros colegas, migrantes de todo o mundo, em busca do sonho americano, e enfrenta o labirinto administrativo que conduz à obtenção de uma licença de taxista. Ao volante do emblemático táxi amarelo, percorre as ruas da Big Apple observando os rostos de milhares de passageiros e recolhendo histórias. Tal como eu tinha dito, este é um volume escrito e desenhado pelo Christophe Chaboté, que eu particularmente já tinha lido uma outra obra dele, que também tem a curiosidade de ser uma adaptação de um romance, que foi o Moby Dick, e que também saiu pela editora Levoar, na coleção anterior de novelas gráficas. Se não estou em erro, se esta é a sétima, será a sexta. Peço desculpa se estiver a falhar no número. E eu, na altura, li o Moby Dick, que saiu em 2 volumes, e fiquei muito fã deste Chaboté. Eu sei que ele já tinha outras obras publicadas. Acho que a Levoar lançou um álbum também no âmbito das novelas gráficas chamado Acender uma Fogueira, mas esse eu nunca li. Mas eu li o Moby Dick e na altura eu fiquei absolutamente deslumbrado com a história, e não só com a história, mas com a adaptação, e principalmente com o desenho fantástico deste autor francês. E aqui em Yellow Cab, ou digamos a narrativa visual, é obviamente impactante. Ele utiliza novamente o preto e branco, tal como utiliza no Moby Dick, e eu acho que ele utiliza esse preto e branco de uma forma poderosa, porque ele obviamente que sem utilizar muito texto, e em algumas alturas sem utilizar texto, ele consegue criar, digamos, uma narrativa visual muito bonita, muito efetiva e acima de tudo com um impacto visual muito grande. Aqui a escolha do romance que ele utiliza como base para a história também é uma escolha interessante, porque comparando, por exemplo, com o volume anterior que eu referi, Moby Dick é um clássico da literatura, e aqui temos digamos, uma fonte de inspiração, de material base, que já não é tão conhecido, esta obra do Benoit Cohen. E eu gosto bastante porque, digamos, em primeiro lugar é uma forma de apresentar esta história a mais pessoas, através da banda desenhada. E depois, agrada-me bastante toda esta temática
urbana do táxi. Obviamente que há as similaridades com Taxi Driver, não pela história, porque obviamente estamos a falar de uma pessoa que está com problemas graves mentais no filme do Martin Scorsese, e aqui estamos a falar de um escritor que precisa de inspiração para um filme, e então ele quer recolher experiências e também ideias através digamos, da experiência de conduzir um táxi em Nova York. E isso leva-me obviamente à divisão da obra, porque ele inicialmente, o livro, ele aborda muito essa questão da burocracia que uma pessoa tem, e neste caso que o autor passou, para conseguir obter a licença de taxista. Essa parte eu achei bastante interessante, porque nós sentimos a frustração do autor, do nosso protagonista, porque ele precisa de fazer isto, e depois a licença que ele tem de condução de França não dá para a de Nova York. Depois há 1001 atrasos e papeladas que ele tem de abordar, e isso faz com que ele tenha algumas dúvidas: será que é realmente isto que eu quero? E depois também há, obviamente, digamos, esses problemas que ele tem são interrompidos com devaneios da cabeça dele, onde ele começa, digamos, a mostrar algumas das primeiras ideias que ele tem para o filme. Ele começa a pensar como é que vai ser, digamos, o protagonista, qual é que é a sua ocupação. Neste caso ele depois define que será um ator, aliás, que pretende, digamos, ganhar inspiração, fazendo de certa maneira um reflexo com aquilo que se passa com ele. E depois nós, numa segunda fase, temos digamos, mais o trabalho propriamente dito, que é ele nas suas viagens, no seu trabalho como taxista, a recolher obviamente essas interações com protagonistas, às vezes falando com eles, às vezes não tem de nenhuma interação, sendo isso também de certa maneira uma interação, só que uma interação nula. E ele aí, por exemplo, nessas alturas, tem mais pensamento sobre a solidão, a própria solidão que ele sente numa multidão e numa cidade grande como Nova York. E depois, obviamente, ele também tem reflexões sobre imigração, ele faz breves comentários, fala também um bocadinho sobre o sonho americano, e aquilo que eu gosto bastante nesta segunda fase é mais essa reflexão criativa, porque ele aborda também, digamos, surge-lhe uma ideia e ele começa a desenvolver a ideia, mas depois pensa: será que isso é realmente aquilo que eu quero mostrar no meu filme? Ele começa a desmembrar as implicações das escolhas que ele faz. E depois há casos em que ele chega, digamos, a conclusões concretas. Há obviamente outros casos em que ele pensa numa situação e depois repensa melhor e depois acaba por abandoná-las. E esse processo criativo é bastante interessante. Obviamente mantendo sempre uma linha narrativa principal, que é ele a conduzir e a lidar com diferentes pessoas. Particularmente eu gostei bastante da leitura, senti-me sempre digamos, imerso nesta narrativa e também imerso na própria cidade de Nova York, e eu acho que isso é sem dúvida uma das, digamos, vantagens e coisas muito bem feitas pelo Chaboté neste livro. Quero falar também sobre o final, que eu acho que ele é um final bastante simples, mas eu gosto muito da forma como o Chaboté encerra esta história. E não vou obviamente entrar em detalhes, mas é essa simplicidade que eu acho que muitas vezes
distingue um bom leitor, aliás, um bom escritor do escritor fenomenal. E aqui o Chaboté coloca-se, obviamente, na segunda categoria. Finalmente, irei falar sobre as minhas considerações em relação à edição da Levoir. Acho que a edição da Levoir ela está boa, dentro, digamos, do normal que são as edições da Levoir, destas coleções gráficas. Acho que eles conseguem sempre encontrar um equilíbrio muito bom entre relação qualidade-preço, e aqui acho que o papel ele é de boa qualidade. O próprio trabalho, digamos, de legendagem também parece-me muito bem feito, e eu gostei particularmente do prefácio, que neste caso é escrito pelo Hugo Pinto, do Vinheta 2020, do blog, não deixem de passar por lá, que ele faz uma apresentação fantástica desta obra. Acho que ele consegue, além de escrever bem, consegue transmitir bem a ideia do que é que o Chaboté faz. Aborda também outras obras que ele escreveu e que a editora publicou, e acho que estes prefácios são sempre uma mais-valia nestas edições da Levoir. Numa nota mais negativa, a tradução do título para Táxi Amarelo, na minha opinião, é uma falha, porque isto é uma obra originalmente publicada em França, e o título é Yellow Cab, obviamente em alusão aos táxis amarelos, mas se o próprio autor não traduziu a obra, acho que não teria lógica nós aqui colocarmos táxi amarelo, digamos, deturpando um bocadinho a ideia digamos, do título. Mas é uma falha que a editora teve. No entanto, eu acho que se conseguirem superar isso, terão aqui um excelente livro e que vale mesmo muito a pena. Todos esses livros vocês podem encontrar imagens dele nas redes sociais da Station Comics, tanto no Facebook como no Instagram, por isso não deixem de passar nas redes sociais. E agora vamos passar para a parte dos anúncios dos próximos lançamentos de banda desenhada. Para começar, a Asa irá lançar mais um volume de Blake and Mortimer. Eu particularmente não sigo a série, mas acredito que hajam muitos leitores que estejam interessados neste lançamento. A Penguin Random House lança uma banda desenhada do Richard Maguire chamada Aqui, que parece-me ter assim uma arte mais minimalista. Não sei nada sobre esta obra. Passando agora para a Seita, temos o lançamento do terceiro volume da série Macho Alfa, do Filipe Duarte Pina e do Osvaldo Medina. Se não estou em erro, a série ela está digamos, pensada para ser em 4 volumes. Já estamos então na fase final. Passando agora novamente para a Asa, foi finalmente publicado o primeiro volume do Lucky Luke, A Mina de Ouro de Dick Digger, uma obra que já saiu originalmente em 1979, ou seja, estamos a falar há 1949, aliás, peço desculpa, que já saiu, ou seja, há 75 anos. Fala um bocadinho sobre as falhas do mercado português, mas isso é uma conversa para outro episódio. Falando agora também sobre a Levoir, foi lançado recentemente, durante esta semana, o último e 8º volume da série coleção de novelas gráficas. Neste caso é o livro O Caso de Alan Turing, do Arnaud Delalande e do Eric Libert, acho que é assim que se pronuncia. E obviamente a editora Aceita, em parceria com a Kingpin Books, lança o álbum Fojo, acho que é assim que se pronuncia, do Osvaldo Medina. E pronto, foram estas as novidades da banda desenhada para os próximos tempos. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam novamente de passar nas redes sociais de Station Comics para verem estes e outros livros que eu recebo de editoras. Tenho lá algumas das mais recentes
publicações, por exemplo, das editoras Aceita, Arte de Autor, também alguns volumes da Ala dos Livros. Por isso, se estiverem interessados em verem um bocadinho o interior desses livros, podem passar, obviamente, nas redes sociais. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado das considerações em relação a estes 3 livros que vos apresentei em mais um episódio. Se estiverem a ouvir no Spotify, não deixem de ativar as notificações e de seguir o podcast. O mesmo para o caso do YouTube. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem e ouvirem este episódio, e boas leituras.